Bora, Nação Tricolor, obrigado pela tua audiência, pelo teu carinho aqui no nosso canal. Gurizada, vamos falar de fase de grupos de Libertadores, então. O Grêmio conheceu na noite dessa segunda os seus adversários nessa primeira fase da Copa Libertadores. O Huachipato, atual campeão chileno, o The Strongest, da Bolívia, complicado, altitude, mais de 3.600 metros, vai ser complicado, e é o time que nós faremos a nossa estreia, tá? E contra o Estudiantes da Argentina, Estudiantes, né? Time argentino sempre um time mais complicado. Então, como eu disse, a gente vai estrear contra o The Strongest da Bolívia na altitude. Vai ser o nosso primeiro jogo no dia... Pode ser dia 3 ou dia 4. Pode ser 2, 3 ou 4. Terça, quarta ou quinta. Isso vai ser definido amanhã numa reunião que vai acontecer com representantes da Conmebol com o pessoal dos direitos televisivos. Bom, o que tá pegando nessa história toda então, gurizada? A final do Campeonato Gaúcho, ela vai acontecer no último final de semana de março e no primeiro final de semana de abril. E esse jogo do Grêmio contra o The Strongest vai ser nesse meio de semana. Então vai acontecer ali o Grêmio jogando contra o The Strongest ou no dia 3, ou no dia 2, ou no dia 4. E tendo ali uma final provavelmente contra o Inter ou contra o Juventude, mas a gente pensa sempre no Grenal, né? No sábado, no dia 9. No dia 6, aliás. Como é que seria então? Imaginem vocês que o Grêmio poderia ainda jogar na quinta-feira. A gente não sabe como é que vai ser. O calendário sempre favorece as datas FIFA, ou as datas da Conmebol, ou CBF, e aí, por último, seria as federações, né? Aqui a FGF. Então a FGF teria que se adequar à Libertadores e não a Conmebol e entender o sistema do Grêmio. Não é por aí. Então quem teria que, talvez, se pudesse mudar a data da final, seria a Federação Gaúcha de Futebol, que a gente sabe que isso não deve acontecer. Então aqui nós temos um grande problema. Colocar titulares para jogar na altitude na estreia da Libertadores ou poupar para jogar a final do Campeonato Gaúcho, seja contra o Juventude ou seja um clássico Grenal contra o Inter. Lembrando, se for clássico Grenal, se der Grenal na final, o segundo jogo é no Beira-Rio, o primeiro jogo na Arena, porque o Inter foi o primeiro colocado da primeira fase e assim se manteve até o momento. Então hoje tem uma grande incógnita quanto a isso, tá? Bom, os mandos de campo então, vamos ver como é que vai acontecer. O primeiro jogo, como eu disse pra vocês, vai ser fora de casa contra o The Strongest na nossa estreia. O segundo jogo vai ser contra o Huachipato, atual campeão chileno, lá no Chile. O Estudiantes será o nosso terceiro jogo, ainda no mês de abril, lá na Argentina. Depois, o Huachipato lá no Chile, e aí já é o jogo que acontece em maio. Depois jogaremos contra o Estudiantes aqui na Arena e depois encerramos a fase de grupos contra o The Strongest da Bolívia em casa, o nosso último jogo. Inclusive esse jogo aqui também não vai ser muito barbada, porque a gente vai ter fase de oitavas da Copa do Brasil no meio de semana, aí no final de semana teremos um jogo contra o Flamengo lá no Maracanã, e na quarta seguinte teremos esse jogo contra o The Strongest da Bolívia em casa. Ou seja, gurizada, o calendário para o mês de abril e maio para o Tricolor ficou bem apertado, e vamos lá, o grupo é curto, o grupo é complicado, né? O grupo é complicado, a gente já tinha noção de que isso poderia complicar. Tanto que o Renato, ele já deu algumas declarações sobre o grupo do Grêmio na Copa Libertadores, e vamos abrir aspas aí para a fala do Renato, porque ele já demonstrou preocupação. O Renato disse o seguinte: Libertadores não tem jogo fácil. Vamos organizar bem a nossa logística, porque esse primeiro jogo lá na altitude não é uma coisa simples. Bem pelo contrário. Mas isso é uma situação para pensarmos ali na frente, fecha aspas, disse então o técnico Renato Portaluppi. Jogar a Libertadores não é só status, gurizada. O Grêmio também vai ganhar uma boa grana nessa fase de grupos. Só por participar da primeira fase, só por participar dessa fase de grupos, o Tricolor já embolsa R$5.000. Só por participar. A cada vitória, o Grêmio leva R$1.600.000. Coloca no bolso aí o Tricolor. Então vamos lá. 1.600.000 por vitória, mais 5 milhões só por participar.
a Libertadores rende uma boa grana, não é verdade? Mas eu quero saber de ti, então, como é que vai funcionar essa questão? Tu acha que o Grêmio deve poupar jogadores no Campeonato Gaúcho e ir com força máxima para jogar na altitude, na estreia da Libertadores? Ou deve colocar um time jovem, um time misto, um time que, já sabendo que daqui a pouco o resultado pode não ser positivo lá, e focar em vencer um eventual clássico Grenal na final? O que tu prefere? Quero saber de ti. Afinal de contas, a situação não vai ser muito fácil. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. Estou de plantão, qualquer notícia te trago aqui no canal. E eu sei que muita gente vai perguntar qual que eu achei do grupo do Grêmio. Não achei um grupo muito difícil não, tá? O que tá pegando é o grupo reduzido e a questão das datas mesmo que acabaram ali colidindo. Mas não achei um grupo difícil não, um grupo que o Grêmio pode passar assim com tranquilidade. Vai ter uma briga mais forte, acredito que com o Estudiantes, mas Strongers e o Ashpato não assustam não. Valeu, grande abraço, até a próxima. Quero saber o que tu achou. Tchau!